Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, a 1xBet que dá a você a condição de ganhar em dobro. Você usa a palavra Ave Mais no primeiro link aqui, primeiro comentário, você tem um link, entra lá, faz o seu cadastro, faz a sua aposta, aproveita aí, jogos do meio de semana, e coloca lá a palavra Ave Mais, vai dobrar a sua aposta. Se você colocar 200, vai para 400, se botar 100, vai para 200. E aí você ganha uma grana boa, porque um xBet paga rápido, paga bem e tem um leque de apostas. Você pode apostar no vencedor, no perdedor, no empate, tempo do gol, em que tempo, primeiro ou segundo tempo. Você pode apostar em outros esportes, vale muito a pena. A 1xBet é parceira aqui do canal Ave Mais. Eu queria comentar hoje, primeiro agradecer muito as mensagens recebidas ontem, inclusive o pessoal da GDA, da Guerreiros do Almirante, recebi aqui o contato através do Emerson Rocha, me parabenizando e me agradecendo pelas palavras de ontem, por conta da festa da torcida do Vasco, por tudo aquilo que o torcedor do Vasco representa nesse momento tão difícil. Não faço mais que a minha obrigação, caros amigos da GDA, mas gostaria muito de conhecê-los. Gostaria muito de tê-los um dia numa live, bater um papo, falar um pouco de torcida. Eu acho muito legal. Acho que movimentos ordeiros e que cantem aos quatro ventos a história de um clube são movimentos que eu apoio muito. Então eu agradeço muito a mensagem, faço questão aí do e-mail que vocês mandaram, ou que vão mandar. O Emerson passou o e-mail aqui do canal. Mande pra gente, que a gente vai se encontrar e vai bater um papo bem legal. Mas olha, eu queria falar nesse Acorda de hoje sobre um assunto que o torcedor do Vasco está ansioso. Hoje é dia 17 de maio e na prática faltam 4 dias para que a 777 oficialize a proposta vinculante. Eu dei uma notícia aqui há quase um mês atrás, mais ou menos um mês, de que a proposta da 777 já estava na mesa. Sim, a gente já tem os números, a gente já tem todas as ideias macro do negócio. Tanto é que no próprio balanço do Vasco foram divulgadas várias pílulas de uma possível parceria com a 777. O que seria de investimento, o que seria de investimento num futuro estádio, o que seria de investimento para pagamento de dívidas, enfim, vários aspectos foram colocados, mas de um mês para cá está sendo feita, além da questão de diligência de alguns departamentos que ficaram para último, por exemplo, o marketing, que tem uma necessidade de saber como é que vai se adequar às questões envolvendo os contratos feitos. Até saiu uma notícia no final de semana que houve aí uma rusga, porque o atual vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, não gostou, achando que o que foi divulgado por alguém no Vasco, não se sabe quem, porque aquilo não saiu da cabeça do jornalista, que eu conheço e é muito sério, de que todos os contratos de marketing feitos no Vasco não estavam passando pela 777. E ele me disse, bom, só essa semana que passou foram 6 horas de reuniões, o departamento de marketing está passando por essa diligência, então não entendeu muito. E é algo que me preocupou, porque se dentro do Vasco tem esse fogo amigo, porque é uma informação séria, a partir do momento em que você diz que os contratos não passam pela 777, e o vice-presidente de marketing diz que não foi ele que falou e desmente, é minimamente estranho. Mas alguns departamentos estão passando por isso. Na verdade, várias minutas já foram analisadas. Eu já passei até detalhes aqui de transferências de jogadores para uma futura SAF, de royalties, nesse caso aí do marketing, minutas envolvendo controle acionário, várias dessas situações. Mas oficialmente tem até o dia 21 a 777 para oficializar essa proposta vinculante, e o Vasco tem aí 90 dias, tinha 90 dias dessa exclusividade. A gente tem uma informação de que até o dia 21 isso vai acontecer, vai sair, algumas coisas atrasaram nessas análises, mas eu quero passar uma situação porque em tudo sendo apresentado e indo para todos os trâmites de Conselho Fiscal, Conselho de Beneméritos, a posteriori, Conselho Deliberativo e em sendo aprovado, indo para uma Assembleia Geral Extraordinária, tudo isso andando e a SAF sendo aprovada,
A partir de julho, teoricamente, colocando aí nos prazos que esses estudos sejam feitos no mês de junho, já entrando aí no mês de maio, talvez de 21 até, digamos, 10 de junho, ou até um pouco antes, em 15 dias, todas essas análises contratuais sendo feitas, uma boa divulgação, os sócios conhecendo os principais teores, que a gente tem aí uma AGE no início para meados de julho e em sendo aprovado, o Vasco já teria uma condição a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela, de ter o aporte de 120 milhões para poder reforçar. Eu ouvi ontem podcast do GE, em que o Carlos Brasil participou, e algumas coisas me chamaram muito a atenção nas declarações do hoje gerente executivo do Vasco da Gama. Ele teve muita clareza nas informações a respeito, por exemplo, da transição, que é algo que eu citei ontem, que me parece que está dando frutos, porque é inadequado para um clube com a facilidade que o Vasco tem de revelar jogadores, e tem. O Vasco revela jogador todo ano pinta um jogador, que esses jogadores não consigam jogar no profissional, diferente dos outros clubes. Não dá para entender o Fluminense conseguir ter André, Luiz Henrique, Martinelli, que jogam saindo da base. O Flamengo lá com o João Gomes, com o Lincoln, enfim, jogadores que são, de alguma maneira, usados, e dentro desse uso conseguem jogar, o Matheus França, enfim. Então a gente não entende muito por que os outros conseguem e o Vasco não consegue. O Vasco teve Vinícius, Peck e muitos outros, Figueiredo, Riquelme, jogadores que até poderiam ficar e foram dispensados. Cito aqui o exemplo dos zagueiros, o Menezes, por exemplo, foi capitão e campeão na base e não jogou. O Andrei Santos é jovem, está chegando agora para o sub-20, mas tinha idade de sub-17 ainda, até algum tempo atrás. Enfim, é um clube que revela muito, tem uma geração muito pródiga aí no sub-17, inclusive hoje à noite tem um jogo muito interessante contra o Fluminense, o primeiro jogo que vai ser em São Januário, das quartas de final da Copa do Brasil, o único adversário que o Vasco não venceu esse ano, um time muito bem montado, um time muito talentoso, esse time do Vasco que joga hoje contra o Fluminense. Então a gente tem gerações que proliferam com jogadores e a gente não consegue fazer uma transição. E o Brasil disse que trouxe um profissional, o Cadu, que estava no rival, veio para o Vasco. A direção do Vasco entendeu essa necessidade e eu sempre achei que a ida do Carlos Brasil para o profissional seria importante por esse aspecto. O principal deles, o fato dele conhecer essa molecada e dar essa molecada tranquilidade no profissional. E por coincidência ou não, eu acho que é o melhor momento nesses últimos 3 anos de revelações, desde 2019, quando o Vasco chegou a uma final de Copa São Paulo de juniores, aquela geração que se perdeu com Lineker, com Thiago Reis, com Lucas Santos, enfim, não sobrou ninguém, absolutamente ninguém. Nem o Miranda conseguiu prosperar em função até do seu doping. De lá para cá é o melhor momento. Tudo bem que a gente teve aí a questão da pandemia que atrapalhou, muitas gerações ficaram atrasadas em termos de idade, mas todos tiveram oportunidade. E nenhum deles, talvez até pela pressão, talvez não com certeza, pela pressão de jogar no Vasco, pela pressão que o clube passa de não dar resultados, talvez jogar no Vasco seja muito mais difícil do que jogar no Fluminense, no Flamengo e no Botafogo. Eu diria até que não, talvez, eu tenho quase certeza disso, mas se estão na chuva é para se molhar, não tem jeito. Mas esse ano a coisa parece que está sendo mais bem feita, parece que o trabalho está sendo feito de maneira mais calma. E o Brasil explicou isso, essa transição que precisa ser bem feita. Não dá para o Vasco perder mais jogadores, não dá para o Vasco criar gerações e perdê-las assim, porque a gente não consegue ver os meninos jogando bem, a crítica é forte do torcedor, da imprensa, ninguém tem paciência e a coisa não anda. Então ele explicou isso, acho que o trabalho está sendo muito bem feito. Legal a direção do Vasco aceitar alguém de transição específico para fazer isso, e eu digo legal porque é inadmissível que o Vasco não tivesse um profissional desse. Mas teve um fato que o Carlos Brasil citou, que eu acho muito importante que a gente diga aqui a você, torcedor do Vasco. Há uma esperança, uma expectativa, e eu sei que muitos não pensam assim, tá? E vou colocar o outro lado, de que a entrada da grana da 777, a disponibilidade de 120 milhões, vai fazer
num estalar de dedos, o Vasco formar um grande time. É claro que contratar fica mais fácil. É claro, e o Brasil disse isso, que quando se paga em dia, e isso hoje é o grande referencial do Vasco, numa negociação, numa transação, porque no mercado os jogadores se falam, olha, aqui tá pagando, cara, o negócio aqui tá legal, o jogador se motiva a vir para o clube. Então, eu acho que você vai ter uma disponibilidade, você vai ter condição de negociar no mercado, mas o Carlos Brasil falou uma coisa que eu concordo e outra que eu não concordo tanto. Eu concordo que não é uma fórmula certa. E olha, eu quero deixar isso claro ao torcedor do Vasco, que a SAF venha para ajudar o futebol a se tornar autossuficiente, sem gestão política, sendo mais profissional, mas isso não quer dizer que a equação seja vai dar certo. Eu digo vai dar certo esportivamente, porque no campo administrativo eu não tenho nenhuma dúvida que é um passo fundamental para o futuro do Vasco. Se equacionar em termos de dívida, começar do zero, que é um CNPJ zero bala que o Vasco abre com a SAF. Então, nesse caso, a gente tem que alertar o torcedor que, vamos lá, em agosto, o Vasco conseguiu contratar 3, 4 jogadores, até disse isso o Carlos Brasil, que o scout do Vasco está observando o mercado sul-americano, Argentina, Uruguai, que bom, tem ótimos jogadores lá. Ele falou do Gustavo Grossi, que foi o diretor executivo da base do River Plate e veio para o Inter. Ele tem contatos no River, que é um clube que tem muito jogador jovem, que é o perfil da 777, como foi o Carlito Palácio, de contratar jogadores mais jovens para o futuro do Vasco. Jogadores que possam vir já com um mesmo passado recente, porque são jovens ainda, mas com algum tipo de ganho, como é o Palácio, que veio bem referendado da União Espanhola do Chile, que foi para a seleção chilena muito jovem, tudo bem, não deu tão certo no Internacional, mas é uma aposta que a gente vê, que é uma aposta, que eu não diria que é uma aposta, é uma contratação bem feita, porque é um jogador que a gente vê que apesar de estar fora de forma, tem talento. Mas não é a fórmula certa. Não é certo que você contratando jogadores desses clubes que de repente fazem negócio com jovens, um investimento para o futuro, que todos estarão dando certo. Mas me preocupa por um outro aspecto, quando eu ouço o Carlos Brasil dizendo que mesmo com dinheiro está muito complicado o mercado contratar. Aí eu discordo, Carlos Brasil. Eu acho que você tendo dinheiro e você tendo um clube organizado, não é difícil. Aí entra o bom scout. Aí entra bem a sua análise de mercado, os seus olheiros, as pessoas que correm atrás. Porque existem jogadores dentro da janela, por exemplo, na Europa, que podem vir para cá. Aí você ter uma disponibilidade. Vamos dar um exemplo de um jogador que pode estar completamente empregado e deve estar pelo talento, que é o Paulinho, que recentemente disse que deve sair do Bayer Leverkusen e vai, não sei nem se foi já para o Ajax, se foi, me perdoem, mas eu estou dando um exemplo de um jogador como esse, que às vezes na Europa não está sendo tão utilizado, e aí é oportunidade de negócio. Poxa, mas o Paulinho é um jogador que virá emprestado, a 777 não tem condição de comprar? Acho que não, nesse momento não vale investir tão alto assim, mas para a formação de um time é fundamental que além dos jovens, que eu concordo plenamente, jogador joia, jogador que se arrebenta, que joga bem pra caramba num Boca, num River, eu quero aqui. Quando falam do Angelério, lateral esquerdo do River Plate, de 21, 22 anos, eu acho que se o Vasco puder buscar, acho que o Benjamin Hohlheiser, mesmo não sendo um jogador tão famoso, mas que jogou uma Olimpíada, que tem seleção argentina, tá livre, traz, bota aqui, mesmo que você passe a cota de estrangeiro, joga uns 5 em campo. Mas só esses jogadores jovens, mesmo que muito talentosos, e você tendo uma base pródiga com boa transição, não é o suficiente para você buscar coisas maiores. Você vai jogar, por exemplo, uma Série B, você vai trazer 2 jogadores do River e vai trazer um jogador do Boca para jogar a Série B. Você não vai precisar dos macacos velhos? Será que você não vai precisar daqueles caras mais velhões, aqueles caras mais experientes? Aí eu vejo. E aí eu discordo do Carlos Brasil, porque aí é a oportunidade de você ver jogadores fora desse perfil negócio, fora desse perfil fazer business. Acho, volto a dizer, é fundamental, mas você tem que buscar sim, e há jogadores no mercado que sabem da força do Vasco, que sabem da oportunidade de jogar no Vasco, que sabem que o futuro do Vasco vai ser melhor com a 777, que tem um clube organizado, fazendo um baita de um CT, com salário em dia, que vai vir jogar aqui. Ah, mas de onde vem esse jogador, Flávio? Ué, pode vir da Europa, pode vir da Ásia, pode vir de um mercado sul-americano mesmo, um jogador mais experiente, de uma seleção que não foi ao Mundial, por exemplo.
Por que não trazer um jogador chileno? Por que não trazer um jogador que não tenha ido ao Mundial, de uma seleção da Venezuela, que trouxe um Soteldo para cá, que arrebentou, tem o Savarino? Por que não? Por que não buscar num clube como o Palmeiras, como o próprio Flamengo, ou até no Atlético Mineiro, clubes que hoje estão na ponta, que tem jogadores que não são utilizados? Pô, mas vai pegar refúgio desses clubes? Não são refúgios, são ótimos jogadores. É bom lembrar, o Rafael Veiga, durante muito tempo, não foi titular no Palmeiras. O Vitor Luiz, lateral esquerdo, que hoje está no Ceará e jogando muito bem, eu falei, era um jogador que seria muito interessante para o Vasco. Então eu acho que aí eu discordo do Brasil. Não é tão difícil. O mercado eu entendo que pode hiperinflacionar. Essa dificuldade sim, porque quem tem dinheiro, alguém pede muito. E o mercado já sabe, pô, o Vasco está com dinheiro, gente. A gente não vai pedir 1 milhão, vamos pedir 2. Aí eu concordo, mas dizer que o mercado está cada dia mais difícil, só se ele se expressou mal, mas eu não concordo. Concordo com o investimento no futuro, pensar no futuro. Ele citou até os exemplos do Lucas Oliveira e do Zé Santos, que são jogadores jovens, que são apostas, mas pensando muito mais no futuro, que podem ser emprestados. Concordo, mas o mercado está aberto com dinheiro para você poder contratar. Porém, aí vem a cereja do bolo. É o aviso que eu dou. Eu acho que não há por que se criar essa expectativa de que, bem, a equação chegou a 777, entrou dinheiro, vamos contratar, fazer um baita de um time e vamos ganhar a Série B com os pés nas costas. Não. Não é assim. Porque a gente tem exemplos recorrentes de clubes que tinham dinheiro, como o Real Madrid, por exemplo, contratou Beckham, Ronaldo, Zidane, e lutou para ser campeão. O City, o Paris, que contratou Messi, tem Neymar e Mbappé, e não chegou nem à semifinal. Então, da Champions League, então, a gente tem que pensar que às vezes essa equação não passa apenas por contratar grandes jogadores. A gente discutiu, inclusive, na live ontem à noite, lá no canal Atenção Vascaíno. Se você não viu, vejam, então ouça no Spotify e demais agregadores, sobre a própria situação do técnico Zé Ricardo. Porque a gente tem que pensar menos futebol manager, menos aquele programinha, menos o futebol team game, sabe? A gente tem que pensar menos nisso. Não é uma ciência exata. Contrata, reforça. É claro que a tendência é que acelere mais o fato de você ter dinheiro, de você ter jogadores motivados, com salário em dia, com jogadores mais de peso, que impõem um respeito, que tem um currículo, que isso é importante. Mas são seres humanos que podem dar errado, que podem não se adaptar. Ou você acha que o torcedor do Internacional não achou ótimo quando o Internacional contratou o Carlito Palacios? Pô, revelação do futebol chileno, convocado para a seleção, jogador muito bom, revelação zaça mesmo. E não deu certo. Absolutamente não deu certo. Então, eu acho que isso precisa ser bem explicado, inclusive em relação ao técnico Zé Ricardo. Porque se o Zé Ricardo vai bem, até a entrada da SAF, o time está bem ali até a entrada da janela, como é que vai trocar? Vai trocar porque tem que trocar? Pode ser. Eles fizeram isso no Botafogo com o Anderson Moreira, mas era um início de trabalho. Será que vale com o Zé Ricardo você tirar o Zé Ricardo mesmo bem no Campeonato Brasileiro? Por mais que o trabalho não agrade a todos, inclusive a mim, que acho que o time ainda é muito pobre jogando, mas os resultados provam, gente. O Vasco está no G4. Não dá pra gente discutir isso. Você vai tirar como? Não, vamos trazer o Marcelo Galhardo. Pô, eu adoraria. Vamos trazer o Pepe Guardiola, vamos trazer o Diego Simeone, vamos trazer o Cuca, vamos trazer o Renato Gaúcho. São ótimos treinadores. Mas o Zé Ricardo, dando resultado, o time bem pontuado, será que para engrenagem não é perigoso? Não é ruim? Então esse recado eu queria dar depois que eu ouvi o Carlos Brasil, porque eu acho importante que se diga isso. Não vai chegar aqui o dinheiro, vai se fazer um grande time, vai se trazer um treinador de fora e vai dar tudo certo. Não, calma. E nem por isso a gente tem que ir na arquibancada e xingar o pessoal da 777. Futebol é assim. Futebol você tem que combinar com o adversário se você quer uma coisa, né? Só que não tem essa combinação. Você tem que se programar, você tem que ser bom no que você faz, mas tem um planejamento, tem uma história. E eu acho que essa história precisa ser bem moldada. Vamos dar tempo ao tempo. É claro que ter um apoio financeiro, é claro que ter uma base financeira, ter uma base estrutural, isso é meio caminho andado para o sucesso. Não há dúvida. Acho que o mercado sim tem, Carlos Brasil, jogadores à disposição, ainda mais com os argumentos que o Vasco tem. Acho legal usar a base, fazer uma transição boa, mas não ser a base.
Jogador jovem também não dá para ter 300, precisa ter uns experientes, e aí você ter a expertise no mercado de buscar jogadores que possam. Opa, quer vir pro Vasco aqui, ó? Não tá legal aí no Ceará, não tá legal aí no Boca, não tá legal aí no Inter? Vem para cá. Essa expertise que tem que ter. Mas explicar que até por conta do trabalho do treinador, trocar talvez seja perigoso se o resultado estiver bom. Porque se o resultado não estiver bom, não precisa nem de SAF. O Zé Ricardo já sofreu pressão enorme recente. Então não tem muito isso na função de treinador. Final do ano é diferente. Subiu, não gostou muito do time, você pode trocar tudo. Pode trocar tudo. Mas eu acho que isso precisa ser dito. A SAF vai ajudar inicialmente muito. A SAF a médio e longo prazo, na minha opinião, vai ajudar demais, vai mudar o curso da história. Só se a grana for dada na mão de um delinquente, de um maluco, que não saiba administrar, o que eu não acredito. Porém, não é uma equação certa. Dinheiro, SAF, Vasco campeão, já agora. O melhor time do Brasil em minutos. Vamos pensar nisso. E a gente vai ficar esperando todos os detalhes dessa proposta e as consequências dela para o futuro do Vasco em 2022. Valeu, turma. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, que à noite está seguindo para Manaus com a delegação do Vasco. Eu estou logo mais no News, ao vivo, a partir de 9h30 da noite. Tchau, turma.